meninas, tudo bom? Vídeo novo começando e a gente vai mostrar rapidinho uma saia godê que ficou muito legal. De tanto que a gente já falou de saia godê, a gente já não aguenta mais ouvir falar de saia godê, não é mesmo? Então, mas o vídeo de hoje a gente vai estar falando como você fazer o viés e como você cortar uma saia, uma blusa, qual é o fio do tecido que você tem que usar. Será que dá pra cortar sem ser no viés, sem ser no fio do tecido e você cortar ao contrário? No urdume, como alguns chamam. E então, o que vocês acham? Vamos ver como que a gente pode estar cortando esses moldes no tecido? E você, já sabe fazer o fio do viés na sua roupa? Você sabe como colocar o fio do viés do molde posicionado no tecido de forma que saia perfeitamente? Não? Então fica de olho nesse vídeo que ele é para você. Lembra aquela saia godê que tanto a gente falou? Pois é, vim eu aqui colocar uma saia godê. Só que essa saia godê, na verdade, ela tá como um vestido, porque ela tá, ó, aqui. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre colocar a saia godê, de repente, abaixo do busto? Olha como fica legal. Às vezes, se você tiver um pouquinho acima de peso e não quiser fazer uma saia godê daqui da cintura pra baixo, você pode fazer uma saia godê, ó, retinha daqui e depois você desce, fica super legal, tá vendo? Isso aqui é uma musselinha de seda, então é daquelas que escorregam bastante, não é mesmo? E aí, quem curtiu, quem gostou? Deixa nos comentários. Então, meninas, o vídeo de hoje vai ser como a gente estava falando, sobre o fio, como cortar no fio, como você saber. A gente tá aqui com uma saia evasê. Então, o que eu vou fazer com a saia evasê? Se eu quero saber qual é o fio dela. A gente sabe que o fio reto, ó, é exatamente nessa direção daqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar o seu like e ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Ó, aqui tá o fio reto, tá vendo? Aqui é exatamente o fio reto da nossa saia evasê, ok? Uma seta aqui. Se você quiser saber o viés do tecido na saia, eu tô fazendo, ó. Aqui tá retinho, que é o meio frente, eu tô dobrando. Vou dobrar mais uma vez, ó. E aconteceu isso aqui. Agora, vou abrir. Olha aqui. Aqui marcou o viés da sua saia, tá? Ó. O viés. Então, aqui, ó. Tá o viés. Se você tiver que cortar no viés, tá bom? Então, aqui a gente achou o viés. A saia godê, como a gente falou muito, a gente já sabe que a gente sempre corta ela assim, né? O bico do tecido tá aqui, ó. Tá aqui, faz aquele quadrado e a gente coloca a saia assim, né? Ah, se eu tiver uma saia reta, a reta, a gente já tá cortando ela, a gente já faz um molde praticamente no fio reto, né? Eu vou até aproveitar esse traço que tá aqui, ó. Esse aqui já tá o fio reto dela, ó. Já tá o fio reto dela aqui, tá? Então, assim, eu não gosto de cortar a saia reta e no viés. Tem gente, já vi pessoas cortando, mas eu não gosto muito, então eu não vou nem tá falando, tá? Aqui seria a blusa, tá? O fio já tá aqui, já tá feito aqui, o fio reto. Para fazer o viés, como que faz da blusa? Você vai dobrar, ó, até a pontinha daqui do seu decote e depois você vai dobrar mais uma vez, ó, dobrou mais uma vez e aí você encontrou aqui o viés. Esse aqui já tá até feito, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá vendo? Tá escrito, ó, é como se fosse um Vzinho em preto. Então aqui já está o viés.
Agora, o que a gente vai estar falando? Então, a gente já viu como fazer o viés. A gente vai estar pegando um tecido aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Você tem um tecido aqui, ó. E aqui tá a orelha do tecido. Onde que é a orelha do tecido? Eu vou colocar bem pertinho para vocês verem. É exatamente onde vem esses furinhos. Aqui é a orelha do tecido, ok? Então vamos lá. Quando você precisa dobrar esse tecido para cortar uma roupa, ó, dobrei, tá? Você tá cortando ele no fio do tecido, tá? Se diz que tá cortando no fio quando você tá dobrando assim. O que você tem que tomar cuidado? Olha aqui, eu dobrei aqui. Aqui ficou uma pontinha. Às vezes o tecido é cortado torto, então não adianta às vezes você querer encaixar o tecido aqui, porque ele vai sair do fio. Então você vem, faz assim, sacode ele e coloca ele aqui. O que você vai saber para ter certeza se ele tá no fio correto aqui quando você for cortar? Por exemplo, vamos cortar uma blusa no fio reto, né? Ó, qual seria o tamanho dela? Seria isso aqui, no fio reto, ok? Aqui tá a dobra do tecido e aqui seria a costura. Vou tirar. O que eu preciso saber para ficar perfeito esse fio reto? Eu preciso medir. Aqui, ó, tá dando 30 centímetros. Quando chega aqui mais embaixo, ele tem que estar dando 30 centímetros. Se ele não estiver dando 30 aqui, não estiver dando 30 aqui, esse fio já não tá fio reto, ele já tá desigual. Então, você tem que, a mesma medida daqui, no meio e aqui em cima tem que ser, as medidas têm que ser iguais para que você corte uma roupa no fio reto, entenderam? Ou seja, aqui o tecido tá perfeito, esse torto que tá aqui é por conta de quê? Do tecido que foi cortado torto, tá? Como nós falamos agora, ó, aqui tá a ponta do tecido, a gente falou várias vezes, eu vou repetir sim, que a saia godê, ela é sempre cortada assim, ó, sempre você vai colocar ela assim no tecido para cortar. Então, ela já é cortada praticamente no enviesado, ela já sai enviesada, tá? Porque você já corta ela dessa forma, tá bom? Qual é a outra forma? Por exemplo, a gente estava com essa blusa para ser cortada assim. Qual é a outra forma que a gente pode cortar um tecido? A gente pode cortar um tecido assim, ao contrário? Pode. Mas vamos lá. Se você tiver com um tecido liso, você corta ele no fio ou enviesado. Porque quando você corta dessa forma, o que pode acontecer do tecido ficar um pouco mais armado, tá? Outra dica, quando você vai cortar uma blusa no viés, o viés do tecido tá aqui. O que você precisa fazer? Esse viés aqui, ó, ele tem que estar paralelo a essa linha daqui. Ó, quando você vai cortar no viés, ele tem que estar, essa linha daqui, ó, ela tem que estar paralela à linha da orelha, tá vendo? Da orelha do tecido. Então, aqui, ó, ele tá aqui. O que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Tá dando 21,5. Aqui tem que estar dando 21,5. Então, eu tenho que acertar aqui, ó. Eu tenho que acertar. Ó. 21. Até eu ir acertando. 21,5 e aqui 21,5. Então você vai acertando essa linha do viés até ela dar a mesma medida daqui, porque aí você tá cortando uma blusa no viés, tá? Agora vamos lá. Qual é o momento que você vai cortar assim, ó? Ao contrário, não é no fio e não é no viés. Algumas pessoas falam que é no urdume do tecido, né? Mas enfim,
Você vai cortar assim quando você tiver desenhos com ou tecidos com algumas estampas ou desenhos de rendas que você precise daquele desenho para que componha aquela blusa, aquela saia ou aquela roupa. Tem determinados tecidos que vêm com desenhos exatamente no formato que a gente precisa para fazer uma blusa. Então é claro que você não vai perder aquele desenho e vai cortar assim. Você vai aproveitar e vai cortar dessa forma. Não tem problema nenhum, meninas, tá? Agora o que vocês têm que lembrar é sempre ficar atenta com essa questão das medidas, ok? Uma outra coisa, se for cortar a saia reta, né? Você tá com uma saia reta aqui, você tem um tecido, por exemplo, como o tafetá. O tafetá, geralmente, quando a gente tá falando, igual aqui, ó, eu tô com um tecido, vamos lá, que é um Oxford. Às vezes, tem alguns tecidos, esse aqui, ele termina tendo um pouquinho, ele termina tendo, às vezes, um pouquinho de elastano, às vezes de um lado, outro lado não tem. Mas esse, quando você tem um tecido que tem o elastano dessa forma, não é no fio, é claro que você vai cortar a saia aqui. Por quê? Porque senão o elastano, em vez dele vir pra cá, no sentido do elastano de você puxar, ele vai ficar no sentido do comprimento. Então, não adianta você falar assim, ah, eu aprendi que eu tenho que cortar o tecido, a minha roupa só no fio ou só no viés. Não, se essa sua roupa for com tecido liso e o elastano tiver no sentido da sua saia que você quer, você vai cortar no sentido da sua largura, ó. O elastano, igual aqui é uma saia, ele precisa estar fazendo isso, igual uma blusa. Não adianta ele estar assim, porque a gente não vai engordar para cima ou para baixo, a gente engorda para as laterais. A gente precisa de movimento nas laterais, entendeu? Então você pode cortar dessa forma o seu tecido também, não tem nenhum problema, ok? Então a gente falou aqui e a gente falou da saia vazia. A mesma coisa, a gente tá com uma saia vazia aqui, que tá pronta. Você está visualizando onde tá escrito, ó, a linha do viés. Essa aqui é o fio, onde está o reto, e aqui tá o viés. Então você vai colocar ela aqui, ó, e vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer essa medida aqui. Aqui tá dando 25, aqui tá dando 22. Então você vai acertar, ó, até chegar no 25, ó, sai um pouquinho. Então você precisa que essas medidas batam com essa. E para isso você tem que ter esse fio certinho aqui, que é para não ter erro. Entenderam, meninas? Então, o vídeo de hoje foi esse. A gente falou sobre viés, sobre o fio. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E a gente fez a disposição do tecido para, se a gente precisar fazer um corte de roupa, tá? Seria exatamente dessa forma como a gente estava falando. E então, gostaram desse vídeo? Se você tem alguma sugestão ou se você faz com outro método de alguma forma diferente, deixa nos comentários, manda pra gente, porque o que a gente está fazendo é uma troca de conhecimento, não é mesmo?